Bom dia, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre as grandes navegações, que é o momento que os europeus eles vão começar a navegar por lugares que até então era desconhecido para eles, né? Vão buscar novas rotas, novos caminhos nas navegações. E essas grandes navegações elas vão acontecer entre o século XV e o século XVI, né? Início aí da Idade Moderna. E nessas navegações eles vão se deparar com vários perigos. Essas grandes navegações elas vão ser marcadas por medos, entre aspas, né? Medos reais, ou seja, medos de coisas que realmente poderiam acontecer, e medos imaginários, que eram coisas que eles acreditavam que existiam naquela época. Por ter um pensamento, uma ciência, um contexto totalmente diferente do nosso, no momento, né? Então, os perigos reais eram os seguintes: ventos desfavoráveis, já que eram caravelas, eram movidas pelos ventos, então ventos poderiam prejudicar as navegações. Havia também a ameaça de encalhe, o medo que o navio, que é a caravela, em um determinado momento encalhasse, então eles ficassem presos ao mar, né? Lugares estranhos, realmente existiam lugares estranhos, desconhecidos para eles até então. A fome, se acontecesse algum problema, eles não conseguissem retornar, ou se eles fossem muito longe e a comida acabasse. Esse mesmo problema está relacionado à sede, eles tinham muito medo, tanto da fome quanto da sede. Levavam comida, levavam água, mas não sabiam quanto tempo ia passar no mar, não sabiam se aquela comida, se ela ia estragar, se a água ia dar para todo o tempo. E tinha também a questão das doenças que ocorriam durante essas navegações. Uma pessoa adoecia, os outros eram contaminados, então eles não tinham como evitar que a doença ela se propagasse, já que eles estavam no mesmo ambiente. E os perigos imaginários, os medos imaginários, tem a ver com a questão que eles acreditavam na época que a Terra era plana. Eles acreditavam que a Terra era reta, era achatada como uma pizza. E que eles poderiam cair no abismo, né? Se a Terra fosse plana, se ela não fosse arredondada, que hoje a ciência ela já nos comprovou N vezes que a Terra ela é redonda, ela é arredondada. Então a gente não cai nesse abismo, porque ela não chega um momento que tem fim, ela arredonda. Mas naquela época eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje e acreditavam que a Terra era plana, então eles tinham muito medo de cair no abismo. Tinham medo também de uma crença que existia na época, que quando o navio chegasse na altura da linha do Equador, os navios incendiavam. Era outra crença que eles tinham. E tinha uma crença também que o mar era habitado por monstros terríveis que engoliam as caravelas. Então, esses eram os medos imaginários, coisas que não existiam, mas que eles acreditavam na época, por não conhecer ainda o planeta Terra como a gente conhece hoje. Ou seja, eram as primeiras grandes navegações, era o primeiro momento, assim, que enquanto sociedade se ia tentar navegar para campos desconhecidos. Então, aqui é uma imagem que ilustra a crença que eles tinham, que a Terra era plana, né? Vejam aí que ela era retinha, não era arredondada. Então, quando chegasse em determinado momento, você ia cair num grande abismo. Era a crença que eles tinham. A gente está falando de 500, de 600 anos atrás. Hoje a gente sabe que não é assim, né? Mas na época que eles viviram, fazia sentido eles pensarem assim, já que eles não conheciam muito bem o planeta que viviam. Os monstros, né, que essas imagens ilustram, o medo que eles tinham de monstros imensos, terríveis, engolirem uma embarcação inteira. Então, assim, mesmo com tanto medo, com tanta incerteza, o que fez com que eles adentrassem ao mar, mesmo assim? Né? A questão aqui que eu coloquei, por que se lançaram ao mar mesmo com tantos medos? Aí a motivação a gente vai ver que são principalmente as especiarias. As especiarias eram produtos que serviam para conservar os alimentos, ou seja, evitar que esses alimentos se estragassem. Lembrem que naquela época não tinha eletricidade, não tinha geladeira, então os alimentos eram conservados a partir de temperos que não eram produzidos na Europa. Então esses temperos, além de conservar,
mais os alimentos, fazer com que o alimento dure mais tempo sem apodrecer, a verdade era essa, e também tornar esses alimentos mais saborosos. Então, exemplos de especiarias seria a pimenta do reino, o cravo, a canela. Por terem um gosto forte, conservariam os alimentos, evitariam que você sentisse o gosto de uma carne, por exemplo, quando ela está ficando estragada, e tornava esses alimentos mais saborosos. Daí o grande interesse em buscar um novo caminho para as Índias, que é ali o Oriente, a China, a Índia, o Japão. E eles também buscavam artigos de luxo que tinham no comércio dessas Índias, entre aspas, que eram os tecidos de algodão, tapetes de luxo, seda, porcelana, pérolas. Então eles queriam comercializar esses produtos. E eles conseguiam já chegar até as Índias, mas eles queriam um caminho que fosse mais curto. Então eles iam tentar rodear, mudar o caminho para chegar às Índias mais rápido, gastando menos. Se você gasta menos para pegar esses produtos, você vai conseguir lucrar mais. Então eles queriam lucrar mais, por isso eles queriam encontrar um caminho que fosse mais curto para chegar até as Índias. O país que foi, a nação, melhor dizendo, que foi pioneira, foi a primeira a se lançar nessas grandes navegações, foi Portugal. O que motivou Portugal foi a religião. Portugal, que era um país extremamente católico, queria aumentar o número de fiéis, o número de católicos, então eles viam nessas viagens uma forma de buscar catolicizar pessoas, e também a questão da economia, que era justamente o comércio que eu acabei de falar para vocês. E Portugal, ele tinha esses interesses, ele tinha condições de começar as grandes navegações. Por quê? Já tinha ocorrido a centralização do poder, ou seja, a gente já tinha em Portugal um rei com um poder extremamente forte e com dinheiro para investir nessas navegações, que precisava de um grande investimento. Já tinham experiência na navegação em mar aberto e eles tinham desenvolvido também técnicas, né, conhecimentos necessários para a navegação, como, por exemplo, o aprimoramento de mapas, a bússola, que a bússola ajuda na localização, a invenção da caravela, que é uma embarcação forte, com um tamanho razoável, que permitia, que tornava possível essas navegações. Então, Portugal começa esse processo porque ele tinha condições de começar e porque ele tinha interesses econômicos e religiosos motivando essas navegações. A segunda nação que vai se debruçar sobre as grandes navegações vai ser a Espanha, logo depois de Portugal. E vai, inclusive, chegar buscando novos caminhos para as Índias. Ela acaba esbarrando, digamos assim, na América, né? É a famosa descoberta da América, em 1492, no dia 12 de outubro. Que a gente não gosta de usar o termo descoberta, porque aqui na América já existiam impérios, povos, mas, enfim, é o momento que os espanhóis sabem da existência da América, aí a figura de Cristóvão Colombo, né? E em 1500, o Brasil, os portugueses, buscando esses novos caminhos para as Índias, ninguém sabe se foi acidentalmente ou se eles já tinham uma noção que existia o território que hoje é o Brasil, mas um fato é que esses portugueses chegaram aqui em 1500, né, realizaram a primeira missa e a partir daí tomaram posse do que hoje é o Brasil. O Brasil foi colônia de Portugal aí por mais de 300 anos, né, 1500 a 1822. E essa imagem que eu trouxe para vocês, ela representa, né, o índio aí vendo a chegada das três caravelas portuguesas aqui no Brasil. Você tem aí um território que era extremamente ligado à natureza, né? Muitas plantas, o homem com contato maior com a natureza, e você tem aí a chegada do homem, do famoso, entre aspas, homem branco, que eram os portugueses. Então, por hoje é só. Um abraço e até a próxima semana. Olá! Nos encontramos agora para tratar sobre um dos assuntos referente ao terceiro bimestre do ano de 2020. Mas antes de eu iniciar essa exposição para vocês, quero deixar bem claro alguns pontos. Em minhas aulas presenciais, eu prezo muito pela reflexão a partir das leituras que temos disponíveis.
leituras também essas que podem ser originadas a partir de pesquisas. Porém, nesse formato de aula, videoaula, eu não estou tendo como interagir com vocês diretamente como eu gostaria que fosse. Por esse motivo que eu estou também apenas expondo alguns pontos, os quais eu quero apenas que vocês reflitam e não precisa decorar ou memorizar nada agora, porque quando retornarmos às aulas presenciais, eu vou passar por alguns deles novamente. As questões que eu exponho para vocês nas atividades, vocês já notaram que são questões subjetivas, ou seja, vai de acordo com a opinião de vocês. É claro que dentro do contexto da reflexão do texto que eu li para vocês. Sobre o texto, vocês me assistiram falando, vocês escutaram o conteúdo do texto e, para quem teve acesso, vocês leram o conteúdo do mesmo texto em formato PDF. Então, ressalto dizer que estou apenas mais falando aqui e gravando de acordo com o que está escrito e lendo e expondo para vocês, porque eu não estou tendo como ter esse contato direto com vocês como seria em sala de aula. Mas não se preocupem com isso, que isso vai ser resolvido assim que retornarmos às aulas presenciais, certo? Qualquer dúvida sobre o texto que eu vou expor e até os que eu já expus, vocês têm o meu número e podem entrar em contato comigo a qualquer momento. Como conteúdo relacionado ao terceiro bimestre do ano de 2020, eu resolvi apresentar para vocês a unidade 3, o capítulo 2, que tem como título principal Improvisar e Criar. E dele, vou expor para vocês o tema 1, que é No ritmo da improvisação, a nobreza dessa arte. Desde os tempos mais antigos, os artistas buscam os lugares onde estão as pessoas. São os artistas de rua, músicos, poetas, mágicos, atores, ventrílocos, gente do circo. Alguns são itinerantes, vão de cidade em cidade, buscando novos públicos. Outros escolhem um lugar, ocupam-no, apropriam-se dele, transformam esse espaço em uma área sua. O artista de rua precisa chamar a atenção do público e cativá-lo. Nesses lugares, o povo se junta e começa a assistir a apresentações de embolada, repente, roda de coco e outras manifestações artísticas. Acompanhando tudo de perto, o artista popular cria narrativas em traços gravados com a arte da xilogravura. No ritmo da improvisação, os artistas da embolada iniciam sua performance mostrando habilidades com a rima e pronúncia de versos. Geralmente, as duplas de embolada utilizam instrumentos de percussão, sendo o pandeiro o mais recorrente para marcar o ritmo. Em uma dinâmica de pergunta e resposta, o desafio acontece. A embolada é uma linguagem de tradição nordestina que une música e poesia, podendo ser improvisada ou não. Nas feiras, praças e ruas, a melodia simples embala um duelo rimado e ritmado. Na embolada, a sátira é a base da construção temática dos versos, nos quais um embate acontece. O canto deve ser ligeiro, pois a velocidade é uma das características do desafio. Essa rua pode ser minha? Existem diversas variações da embolada que, além de estar nas feiras, praças e ruas, pode ter uma formação de conjunto musical. Mas a tradição da embolada nasceu e ainda acontece em locais públicos, muitas vezes com a participação do povo. Na rua, principal local das experiências coletivas, é desenvolvida uma cultura com características bastante específicas. São jogos, brincadeiras, festejos, apresentações e diversas formas de manifestações populares. Em diversos pontos do Brasil, as festas juninas, por exemplo, marcam a ocupação da rua por pessoas da comunidade e de fora dela. Nas festas juninas, a música típica e fogueira. São ensaiadas as quadrilhas, uma mistura de dança e teatro, na qual um casamento de brincadeira é realizado em meio a muita folia. Os ritmos de música nordestinos fazem parte dessa festa. Galponeira. Na região sul do país também existem duelos rimados. É a trova gaúcha, mais conhecida no Rio Grande do Sul como trova galponeira. Costuma começar com uma saudação. Em seguida, os trovadores entram no tema escolhido, iniciando o duelo, chamado Puaço, que se encerra com uma despedida.
Há duelos com improviso na galponeira, mas, diferentemente da embolada, predomina na trova o acompanhamento por diversos músicos, que tocam a tradicional gauchesca. As festividades gaúchas também ocupam ruas e outros espaços públicos. Nas festas de Farroupilha, são organizados desfiles, acampamentos, festejos com música, marcada pela presença de instrumentos como a gaita e o violão, dança, que são as birivas, comidas típicas, como o churrasco e o chimarrão, poesia e trova, que une a música à poesia. Mapeando e estudando sonoridades. Não são apenas as ações inusitadas que nos surpreendem na rua. Há artistas em todos os lugares mostrando aquilo que fazem melhor. Os grandes centros urbanos são especialmente atraentes para os artistas de rua, pois há um intenso fluxo e circulação de pessoas. Com um público tão diverso, é natural que formas tão diferentes de atrair a atenção possam ser encontradas nos centros urbanos. O compositor e músico paulistano Lívio Trachtenberg identificou a rica variedade sonora dos artistas de rua na capital paulista e propôs um diálogo entre eles e as sonoridades oriundas de muitos contextos culturais. Como seria juntar uma dupla nordestina de embolada e uma dupla de música tradicional japonesa? E se adicionássemos ainda música paraguaia, percussão africana, samba? Assim surge Neurópolis, o show da Orquestra de Músicos das Ruas de São Paulo. A experiência teve um resultado muito interessante e foi repetida em outras cidades do Brasil, como Rio de Janeiro e Miami, nos Estados Unidos. Lívio Trachtenberg observou os músicos das ruas, os quais, para ele, são a alma da cidade. Com base em estudos e análises, esse artista propôs fazer um registro da cultura dos locais onde os artistas de rua estão presentes, realizando um mapeamento da música em grandes centros urbanos. Ele chamou seu trabalho de Neurópolis, em referência aos neurônios que formam nosso sistema nervoso. Xilogravura. A arte da xilogravura atravessou os tempos e foi trazida para o Brasil pelos portugueses. Aqui, essa maneira de criar imagens ficou muito popular no Nordeste por conta dos cordéis. Cordéis são pequenos livros que contam histórias sobre acontecimentos, lendas, causos e outros temas, passados de geração a geração. Os cordéis são vendidos em feiras livres e praças, pendurados em cordões, daí a origem de seu nome, cordão, cordel. Em xilogravuras da tradição cordelista, é possível ver o registro de diferentes linguagens da arte e da cultura nordestina. J. Borges, em suas xilogravuras, expressa essas tradições. Músicas, danças, imagens e obras literárias são reveladas na cultura cordelista e na arte desse artista. Cavalo marinho, bumba meu boi, forró de pé de serra, animais de várias espécies e regiões, pessoas dançando e tocando. São muitos os temas para em versos cantar e em imagens transformar. Palavra do artista. J. Borges conta em suas entrevistas que, na época em que a televisão, o rádio ou a internet não chegavam ao sertão ou nem existiam, o único jeito de saber as últimas notícias era lendo os livretos de cordéis. Veja o que esse artista nos conta sobre os cordéis. Me criei no sítio e a única informação era dada pelo cordel que meu pai comprava na feira para a gente ler. Era o jornalismo nosso. Embola a bola, embora sem embolar. Na atualidade, a embolada no Nordeste pode encontrar a cultura hip hop. Em 2012, os artistas pernambucanos de embolada Caju e Castanha enfrentaram o rap e compositor paulistano Emicida. As duplas de embolada utilizavam um instrumento de percussão para marcar o ritmo, sendo o pandeiro o mais recorrente. Alguns emboladores incluem as pessoas do público nos versos improvisados, uma excelente estratégia para cativá-las e mantê-las na apresentação. Há momentos em que artistas da embolada também podem convidar outros, inclusive de ritmos diferentes, para o desafio. A base da criação é o improviso. Na cultura hip hop, também temos a criação de improviso.
Na linguagem do rap existe uma modalidade de improviso vocal, na qual o ritmo, a mensagem e a velocidade são elementos relevantes. Na dança, os b-boys ou as b-girls, dançarinos de break ou breakdance, desafiam-se com uma coreografia ousada, na qual a virtuosidade e a criatividade são as armas no duelo. Ampliando, a cultura hip hop é uma manifestação cultural que tem sua origem na década de 1970 em localidades urbanas dos Estados Unidos, Jamaica e países da América Latina. É uma cultura de forte influência afrodescendente. No Brasil e no mundo, o costume de misturar as influências é muito comum, na música ou na dança, como na mistura de rap com ritmos da cultura nordestina e até com o samba. Infelizmente, eu ainda não consigo editar vídeos direto no celular, colocando imagens, textos, exemplos, e não consigo fazer isso no meu notebook porque ele está com muitos problemas. Até por esse motivo também que eu prefiro enviar para vocês em formato PDF esse texto que eu expus para vocês e junto deles vão as imagens referentes ao tema. Procurarei, assim que voltarmos às aulas presenciais, passar por cada ponto importante desses. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês têm meu número e podem entrar em contato comigo. Muito obrigado e até muito em breve.